Olá pessoal, eu sou o GD e olha, vamos falar um pouquinho mais de Pokémon Horizontes, que já está chegando aí nos seus 10 primeiros episódios, mas agora vamos fazer um formato um pouquinho diferente. Vamos falar agora de alguns episódios que vão trazer bastante informações unidas. E sim, pessoal, isso vai ser bastante interessante, porque a partir de agora nós vamos não apenas analisar, teorizar e ver alguns detalhes importantes que vão dar o rumo da série a partir de agora. Mas é claro que vamos na vinheta, porque logo em seguida temos muito que conversar. Família, hoje nós iremos falar especificamente do episódio 6, 7 e 8, que foi lançado já recentemente. Porém, aqui vamos falar de alguns arcos, vamos falar deles separadamente. Vamos começar falando então dos arcos nesses episódios de Roy e Lico. Eles começaram já na praia com aquela explosão em que o amuleto criou novamente aquela barreira por causa de um ataque iminente do Amethyl. Porém, a gente percebeu que a Pokébola misteriosa, a Pokébola ancestral e o amuleto, eles têm uma conexão muito importante. E isso vai realmente se mostrar muito importante lá no final. Eu tenho alguns comentários para fazer mais na frente do vídeo que vai relacionar bastante a essa situação da praia. Mas vamos direto ao ponto. Nós temos ali Roy finalmente se tornando um treinador Pokémon e tendo o Fuecoco capturado e se tornando seu parceiro. E é claro, a Lico, que já tem a Sprigatito, se tornam dois oficiais membros dos Trovonautas. E a partir de agora sim nós teremos a aventura do time completo. Mas também já vou falar disso daqui a pouquinho. É importante ressaltar que a partir de agora, a partir desses episódios, nós teremos o que nós chamamos de a jornada do herói, junto de Lico e Roy, que vão aprender novos ataques, vão evoluir como treinadores Pokémons e também demonstrar a evolução de técnicas e também de formas dos seus dois iniciais, Fuecoco e Sprigatito. Isso é bastante evidente quando a gente vê o episódio em que o Pikachu, o capitão, está treinando eles, mostrando os fundamentos de uma batalha. E aqui vem uma observação que eu acho interessante. Essa batalha para mim foi muito legal, mostra o que nós deveríamos estar ligados quando a gente começa a aprender a jogar Pokémon VGC. E sim, muita gente acha que batalhar significa apenas pegar o ataque mais forte ou o ataque que mais funciona e usar eles repetidas vezes. O capitão mostrou que existe muito mais estratégia, muito mais técnicas para você sair ganhando. É muito legal essa analogia que o anime fez para nos ensinar de maneira bem sutil o que você precisa aprender no Pokémon VGC. Aliás, uma ressalva e que eu acho de bastante importância é que sempre quando eu olho pro capitão, o Pikachu, que é dessa nova fase agora do Horizonte, eu não consigo lembrar do Pikachu do Ash, porque tem personalidades bastante diferentes, o que pra mim é muito incrível, até porque eu fiquei com o pé atrás quando falaram que ia ter mais um Pikachu, mesmo com o final da história do Ash, mas eu tenho esse alívio, porque toda vez que eu olho pro capitão, eu não lembro do Pikachu do Ash, então isso me dá uma sensação de novidade. É claro também que temos as novas habilidades sendo mostradas, Fuecoco, além da brasa, tem a investida, nós temos também Sprigatito, que além de folhagem, tem o arranhão, porém, eles aprendendo novos ataques e novas estratégias de batalha. Mas através desses dois Pokémons é que eu fiquei me perguntando enquanto eu assisti os episódios, por que o Quaxly não vai ganhar o mesmo protagonismo que esses dois Pokémons? E é aí que vem o grande plot twist destes episódios. E precisamos notar que esse roteiro desses episódios foram muito bem escritos, apesar de ser uma série infantil, que não precisa de tantas nuances assim nesse roteiro para deixar ele um pouquinho mais tranquilo, para que o público consiga entender, consiga levar com muita leveza. Mas eu sempre achei que o Quaxly, que tava ali nos Trovonautas, era parceiro do Landau, e não. Esse Quaxly é o mesmo Quaxly que a gente viu nos programas apresentando pra gente o oitavo integrante dos Trovonautas, a Dot. E novamente eu preciso ressaltar como eu achei incrível esses pontos ligados do primeiro episódio até o momento. Mas vamos falar dela, a Dot, que é sobrinha do Murdock, é uma personagem que vive dentro do seu quarto, trancada, e ela é sim a pessoa por trás do Gurumin, o apresentador no seu canal, ao lado de Quaxly vestido de Nidorina, para trazer o que a gente desde o primeiro episódio estava vendo, as dicas para que você, espectador, aprenda um pouco mais sobre o mundo Pokémon. Isso é fascinante, trazer essa combinação de detalhes que você acha que era apenas algo jogado ali para ensinar os novos treinadores. Não, fazia parte realmente da história, do enredo, dessa narrativa que era dos Trovonautas. Ainda vamos sim descobrir muito detalhes da Dot, porém eu já vi alguns comentários, algumas pessoas comentando que essa Dot ela pode ter uma dupla personalidade, o que particularmente na minha visão, enquanto eu assistia, eu acho que isso não é bem assim. Eu acho que na verdade
a Dot, ela é muito introvertida, na verdade, um nível altíssimo de introversão, mas que a gente consegue perceber que quando ela está na frente das câmeras, ela consegue se libertar, consegue ser ela mesma. E eu falo isso porque isso é muito comum até mesmo na nossa vida. Muitas pessoas são assim, elas não conseguem ter um convívio social por ter medo de algum detalhe, ter algum bloqueio social, mas que quando está sozinha e que tenha esse fio condutor ao estar fazendo algo que ela ama, ela consegue se libertar e ser ela mesma. Mas que legal é essa side quest, vamos dizer assim, do Fred e o Murdock vendo sobre a comida, mas na verdade era uma missão do Murdock para alimentar a sua sobrinha sem que ela se sinta intimidada e ela possa sair de vez em quando do quarto. Aliás, o Quaxly se mostrou um Pokémon muito maneiro. Ele serviu como o mensageiro, levando as mensagens de fora para dentro do quarto da Dot. Olha, esperem muito dessa personagem, que eu acho que ela vai se tornar uma coadjuvante bastante importante a partir de agora. E só para vocês terem uma ideia da importância do papel da Dot, ela é uma personagem que nos passa informação e passa a informação para todos os personagens. É tão legal ver a Liko e outros personagens se baseando, estudando, se divertindo com vídeos de Pokémon na internet. E gente, isso é muito legal porque nós vivemos isso. E eu quero trazer aqui um bônus, um extra, porque se você gosta do que a Gurumin tá fazendo, eu quero te trazer aqui 3 canais que provavelmente você que gosta de Pokémon ou quer começar a assistir e entender um pouquinho mais de Pokémon pode te ajudar bastante. O canal do Ligenga, que atualmente ele tá bastante focado no VGC. Tem também o canal do Estação HD, que é um dos melhores canais de Pokémon do Brasil. Nós temos o Jogada Excelente, que faz muito conteúdo incrível de Pokémon GO. E eu vou mandar um extra aqui também. Se você quer começar a jogar Pokémon TCG, olha, eu indico o canal do Fala Miau. São 4 conteúdos que eu particularmente consumo e eu quero indicar para vocês que querem começar na vida no Pokémon. Ah, mas olha só, se é a primeira vez que você tá aqui no canal e não conhece o nosso trabalho, pense em se inscrever, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você tá achando do anime, conte-me a sua experiência e o que você tá achando dessas análises. É muito importante o seu trabalho, você se inscrever no canal, até mesmo porque o YouTube não entrega os nossos vídeos da maneira que a gente gostaria, mesmo sendo esse trabalho tão incrível que a gente tá fazendo, tá bom? É só apertar no botãozinho vermelho ali, se inscrever e tá morta a cobra. É sério, você não tem ideia do quanto a sua inscrição e o seu like me ajudam. Mas, voltando, nós tivemos o que nós consideramos a cereja do bolo, o Rayquaza Shiny, ou o Rayquaza Preto. É importante a gente enfatizar isso aqui, porque logo mais à frente, não sabemos se é mais pra frente ou logo, nós teremos essa questão do Shiny. Porém, lembra que eu comentei sobre o Pingente e a Pokébola Ancestral terem uma conexão? Então, nós percebemos que a Pokébola ela foi ativada logo em que o Pingente também criou a sua autodefesa. E isso mostrou que o Rayquaza tem uma ligação com esse Pingente. E olha só esse detalhe. Você percebeu que o Rayquaza, logo depois que saiu da Pokébola Ancestral, ele tinha uma camada brilhosa que lembra bastante o formato do corpo dos Pokémons ao ficarem terastalizados no Pokémon Scarlet Violet. Tudo bem que ele não tinha aquele ornamento na parte da cabeça, mas o brilho era bastante parecido. Então, nós podemos perceber que esse Rayquaza Shiny, ele tem alguma coisa a ver com a origem dos Pokémons ou até mesmo a origem do efeito terastalizar. Mas como eu falei, esse fenômeno pode ser esclarecido muito mais à frente, juntamente com o fato de que em nenhum momento nesse episódio foi comentado sobre a questão Shiny ou uma versão especial do Pokémon. Eles apenas comentaram o Rayquaza Preto ali para diferenciar do Rayquaza tradicional. E aqui vem um fenômeno que eu achei muito astuto. Vocês lembram que essa Pokébola foi dada pelo avô do Roy ao Roy e ele contou a história de que essa Pokébola era de um antigo aventureiro. Se bobear, todos nós fomos sacaneados, porque até ele não sabia de onde essa Pokébola tinha vindo, porque ele também achou essa Pokébola na praia e deu ao Roy de presente sem saber que existia um Pokémon tão raro dentro dela. Mas, novamente, isso é uma teoria, porque logo em seguida ele comenta que a história do antigo aventureiro era uma lenda e que talvez agora possa ter sido verdade. Então a gente não sabe se é verdade ou não, mas fica aí um background, uma lenda, um mito, para que pelo menos o Roy tenha com quem se basear e uma forma motivacional de conquistar os seus objetivos. Mas o nosso querido Rayquaza Shiny não apenas despertou a curiosidade de Roy, Liko e todos os Trovonautas, mas sim dele, Amétio. Aqui eu queria fazer uma observação. Para mim, o Amétio, depois desses episódios, Amétio se mostrou um personagem que vai evoluir muito também nessa temporada e que, olha, anotem aí porque é um chute que eu estou fazendo. Eu acho que o Amétio não vai ser vilão por muito tempo. Ele faz
parte dessa organização dos exploradores, mas eu percebi que ele tem uma motivação própria, ou talvez acabe mudando de lado ou se tornando, quem sabe, um anti-herói. A gente não tem ideia ainda, pois eu acho que ele tem essa motivação um pouco pessoal que não foi tão explorada assim, mas que logo a gente saberá um pouquinho mais dele. E por que eu falei isso? Porque finalmente a gente conheceu um pouquinho mais dessa organização chamada Exploradores. Tudo bem que a gente ainda não viu o rosto do Lord Gibeon, que lidera os Exploradores, porém já conhecemos um segundo antagonista chamado Spinel, que a partir de agora, a ordens do Lord Gibeon, que vai comandar a procura por esse pingente e também de outras informações. Já deu para perceber também uma rivalidade entre o Amétio e o Spinel. Ah, e se você percebeu, existem mais 3 personagens que estão no mesmo patamar que o Spinel e o Amétio. E a gente percebeu que existem 4 líderes e cada um deles tem o seu esquadrão ou seu grupo que acaba te ajudando. Tudo bem que a gente por enquanto só pegou afeto por Amétio e os seus 2 capangas. Aliás, isso também é uma das evidências do porquê que eu acho que o Amétio não vai ser vilão, porque ele tem 2 parceiros que foram bastante evidenciados e que já nos mostraram um certo carisma nos episódios passados. E gente, convenhamos, a gente sabe que, por exemplo, na época do Ash, Jesse e James, por mais que fossem vilões, eram vilões que a gente amava e muito. Então, eu acho que esse aspecto vai ser abordado também na questão do Amétio e dos seus 2 capangas. E tem um detalhe sobre os exploradores que eu particularmente quero comparar com a equipe Rocket do Giovanni. Quando eu assisti pela primeira vez o anime, até mesmo reassistindo ao passar do tempo, eu percebi que a equipe Rocket não era tão sombria assim. E vocês perceberam como naquela cena no episódio 6, eu senti um leve toque sombrio de que essa equipe realmente está bem mais madura, bem mais vilanesca que a equipe Rocket comandada pelo Giovanni. Tudo bem que a gente não tem nenhuma informação ainda, pode ser que eu mude de ideia depois, mas esse 6º episódio me deu essa impressão. E é claro que o Rayquaza Preto foi descoberto e agora a gente sabe que Lord Gibeon também estava atrás dele. Aliás, falando no Rayquaza Preto novamente, a Dot entrega o que seria um desenho para Roy e ele consegue perceber que o Rayquaza Shiny está indo na direção de Paldia. Então podemos dizer que a partir do próximo episódio teremos sim a verdadeira aventura começando na nossa região da 9ª geração. E é claro que eu quero fazer umas observações por último aqui. A primeira delas é que eu achei muito legal nós sermos pego de surpresa achando que a história ia se passar na região de Kanto, onde a escola que a nossa queridíssima Liko ia estudar, mas na verdade era um pretexto para trazer de volta para a Paldia. Gente, isso é fascinante, eu achei muito legal, até porque eu imagino que poucas pessoas sabiam que realmente ia se passar na região de Paldia, tendo em vista que os Trovonautas são viajantes e eles não costumam ficar na mesma região por muito tempo. Então eu tive a leve impressão de que nós iríamos sim passar pela região de Kanto, outras regiões e chegar finalmente na região de Paldia. Eu tô muito curioso para saber mais sobre o Rayquaza Shiny, eu quero mesmo saber como eles vão trabalhar essa questão do Pokémon Shiny e também o que pode acontecer entre o amuleto e a Pokébola ancestral. Aliás, quero mais saber da Dot, uma personagem que se mostrou bastante enigmática, mas isso a gente vai saber nos próximos episódios. Eu queria agradecer demais você que ficou até o final do vídeo. Não esqueça, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem possa gostar e até o próximo vídeo de Pokémon Horizontes. Até mais.